Meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui diante de Deus para transmitir mais uma palavra do Senhor aos corações nesse momento de tanta dificuldade, de tanta agonia, porque passa o mundo, as pessoas, né? E nós, nessa noite, queremos falar de um sentimento, porque, na atualidade, as pessoas andam desorientadas, vazias de si mesmo, não têm muito argumentos para explicarem a situação no geral, em todos os segmentos. As pessoas correm de um lado para o outro. A desesperança é tão grande que até as autoridades sanitárias estão se postando a favor das reuniões religiosas para que as pessoas se alimentem através da fé. Porque esperança nas autoridades, esperança na ciência, ela não existe. Nós escutamos, nós vemos a cada dia as pessoas colocando várias e várias opiniões, mas sempre na dúvida, não se tem certeza de nada. Resta a fé. A fé é reconhecida como um dos sentidos do Espírito. E somente o ser humano pode exercitá-la. O homem, ele já nasce com a capacidade de entender que existe um ser superior e que deverá aceitar pela fé os mistérios que envolvem a sua existência. Agora nós, após conhecer esse ser como Deus, pessoal, e submeter-se à sua soberania, aprendemos que sem a chama da fé, ardendo em seu coração, jamais poderá agradar a Deus. Porque a Bíblia em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 6 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz que a fé opera pelo amor de Deus. Romanos 5:2, a fé produz a esperança. Mateus capítulo 21, versículo 22 e Tiago 1, verso 6 diz: a fé é um elemento necessário para a oração eficaz. Gálatas 2, verso 20 diz: pela fé vivem os crentes. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: a verdadeira fé é demonstrada pelas obras. Tiago capítulo 2, versículo 17, versículo 20 e versículo 26 diz que sem as obras da fé, a fé está morta. E
A fé vence todas as dificuldades, segundo Mateus 17, 20 e também 21, versículo 21, e Marcos 9, 23. Então, nós vamos falar um pouco nessa noite, conversar com meus amados irmãos, um pouco nessa noite, a respeito da fé. Não é muito fácil a definição de fé, porque a própria Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E às vezes essa explicação é um tanto quanto complicada para se explicar. E a melhor definição para a fé é a do texto bíblico que acabamos de ler. E desta acepção, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado na promessa de Deus e deixando para trás as dúvidas, as incertezas, a incredulidade. Ela é o ponto de partida para o pecador reconhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo São Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus. E cada um, quando dá atenção, ele também alimenta para que a fé se torne cada vez mais consolidada, robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. Então, preste atenção que a questão da fé é para se depositar num ser que é fiel, que não tem mudança e não tem sombra de variação. O que Deus promete está prometido, e a promessa, enquanto não se cumprir, é uma palavra que recebe de Deus o seguinte caráter: eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, quando nós acreditamos na palavra de Deus, é a palavra de um ser que não vai voltar atrás naquilo que falou, né? É impossível essa comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É esta afirmação do escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, lá na coluna dos heróis da fé, no versículo 6. Agora nós vamos ver que, se nós percorrermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trabalha das relações do homem com Deus, mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento, estavam firmados nas promessas de Deus,
para o futuro. Então, quando você lê Hebreus, no capítulo 11, você verá ali testemunhos fabulosos de coisas que aconteceram através do homem acreditar na palavra de Deus. E esses homens, eles acreditavam em Deus numa promessa que olhava para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé, foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe, mas acreditavam que a promessa de Deus, de alguém que ia restaurar a relação do homem com Deus, isso fez com que eles lutassem. Agora, para nós, os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico, a Carta aos Hebreus, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que, se Deus cumpriu a promessa que tanto os heróis da fé almejavam, mesmo que eles não as tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade à sua palavra, ao seu plano. Deus dará continuidade a seus projetos que se consumem todas as coisas que estão escritas nas promessas de Deus. Agora, os servos de Deus do Antigo Testamento honraram a fé. E agora, como uma nuvem de testemunha, é assim que abre o capítulo 12 da Carta aos Hebreus, esperam que os crentes de hoje também vão cumprir sua parte. Só a fé os fez triunfar, e só a fé lhes fará triunfar os novos crentes. Então, o que acontece? A fé na vida cristã. Nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador pela fé. Nós acreditamos que vamos morar com Deus se nós formos fiéis até a morte, porque essa foi uma condição que Jesus colocou, ser fiel até a morte. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Sem fé é impossível agradar a Deus. Já citei isso de Hebreus 11, 6. Por quê? A fé é tão importante na vida do cristão. Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incerteza e fracasso. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Este sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso.
pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. E a mesma coisa acontece com o cristão. Porque quando ele duvida da palavra de Deus, daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, ele está duvidando da existência do próprio Deus nesta palavra. E eu disse agora há pouco que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Então a promessa foi feita pelo Deus que existe, pelo Deus que está aí ao nosso dispor, né? Então nós temos que nos colocar, acreditar no que está dito ao nosso lado. O objeto da fé, você vai aprender agora que a sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. O autor dos Hebreus concluiu a sua profunda reflexão sobre a fé ao finalizar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque Jesus, tudo que fez para demonstrar-nos que é possível. Então ele diz o seguinte: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e assentou-se à destra do trono de Deus. É a continuação de Hebreus 12, verso 2. A fé não pode estar direcionada para outro foco. Se for o caso, não é a fé legítima. Se você estiver direcionando sua fé para outro alvo que não seja Jesus, né, que é o legítimo, que se sustenta só porque ele é o Filho de Deus. Por outro lado, não se trata da fé apenas por causa das obras que ele realizou, ou pode realizar, mas daquelas que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer as circunstâncias adversas, se esta for a sua vontade, mas também para você continuar a servir, ainda que seja do agrado de Cristo, que você passe pelo vale da sombra da morte. Neste caso, como disse Paulo, o morrer é ganho e significa o triunfo definitivo da fé, quando a morte é um ganho, porque ao morrer você ganhou a vida eterna. Então, vamos lá. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os amigos de Daniel a enfrentarem a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levá-los à presença de Deus. É tanto que disseram ao rei: não necessitamos de responder
sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então, eles tinham convicção. É como cantamos: se ele me curar, ele é Deus. Se não me curar, continua sendo Deus. Se ele me der, ele é Deus. Mas se não me der, ele continua sendo Deus. Então a nossa fé em Deus, ela tem que estar postada nisso. Nós não acreditamos em Deus pela fé tão somente porque ele diz que nós temos uma morada lá no céu, ou porque ele nos promete estar conosco em todos os momentos, nos livrar de todo mal, nos proteger, nos suprir todas as nossas necessidades. Mas se isso não acontecer, ele não muda, ele continua sendo Deus. A visão de Nabucodonosor veio confirmar essa verdade. Ele viu o quarto homem na fornalha, que não era outro senão o Filho de Deus, aquele que é o autor e consumador da fé. Para os amigos de Daniel, então não fazia diferença. Fora da fornalha, tinham a proteção do Senhor. Na fornalha, ele os acompanhava, e se fossem levados para o céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé. Mas também precisamos conhecer as qualidades da fé. Esta fé para a salvação é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã mediante o novo nascimento, aquele nascimento que Jesus anunciou a Nicodemos. É como a centelha que dá partida para fazer funcionar o motor de qualquer veículo, é aquela faísca que dá e pega. Então, essa é a fé que leva-nos à salvação. E nós acreditamos que somos pecador, que precisamos de um Salvador, que esse Salvador ofereceu o sacrifício na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Então esta é a fé salvadora. A fé vitoriosa, você vai descobrir que no exercício da vida cristã, a fé varia de intensidade. A Bíblia fala de pouca fé, ou de pouca intensidade de fé, tá? A Bíblia fala de tanta fé. Jesus diz isso, lá em Mateus. Fé é como um grão de mostarda, disse Jesus. O homem cheio de fé, tá? Sobre a medida da fé, fala Paulo em Romanos 12:6. Isso explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade.
significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho de sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentada nas promessas do Altíssimo. Então, esta é a fé vitoriosa. A Bíblia também fala do dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas. Por exemplo, Elias falou para não chover, e não choveu durante 3 anos, e depois ele orou para chover. E quando ele manda seu moço ir olhar para ver se havia nuvem nos céus, o moço vai e diz que não havia nenhuma. Vai a segunda vez, traz a mesma resposta. Na terceira vez ele diz que tinha uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele então avisa ao rei para correr porque vem chuva. Então esta é a qualidade da fé que opera maravilha, sendo uma particularidade que o Espírito Santo concede ao crente para aquilo que for útil. Não é para brincar. Está entre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 11. O assunto que você está aprendendo é muito importante que você sempre vá à procura deste conteúdo. E como eu disse agora há pouco a respeito da fé que salva, porque a fé produz a salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal da nossa responsabilidade como crente é pregar o Evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam os seus pecados, confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como único, suficiente Salvador. Esta é a mensagem que você, como novo crente, como crente velho, deve levar aos seus amigos. Você precisa sentir a mesma ansiedade do apóstolo São Paulo, que afirma: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve ser constrangê-lo a proclamar a palavra para produzir fé aos ouvidos para a salvação. Por quê? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. A fé produz segurança. A segurança é de você saber em quem você creu, na palavra de quem você está confiando, na palavra de quem você deposita a sua esperança e está seguro disso. Porque quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas, né? Cabem, neste caso, as palavras do salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam
e se perturbem, e ainda que os montes se abalem por sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã, é o que ele diz no Salmo 46, verso 1 ao verso 5. Isso significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai, o inimigo estará vencido para sempre, pois já não poderá intentar nenhum mal contra o salvo. Quando você está nas mãos de Jesus, ele diz que aquele que está em mim, o maligno não lhe toca. Para lhe tocar, ele vai ter que ter a permissão de Deus. Ele, para tocar em Jó, ele precisou da permissão de Deus. Para tocar em você, é necessário a permissão de Deus. Porque a Bíblia diz que nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assolam ao meio-dia, chegarão à tua tenda. Por quê? Porque Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Você tem a proteção de Deus para qualquer dificuldade que você tiver, Deus te ajudar. Portanto, isso quer dizer que se você estiver com Cristo na terra ou no céu, Satanás será sempre perdedor. Entendeu? Tá bom. Outra coisa. A fé, ela não vê fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparentam fracasso, para o verdadeiro crente, é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus do que qualquer outra situação. Quando a situação está boa, tudo está bem lá em casa, não tem falta de nada, ir ao culto é apenas um detalhe. Mas quando as coisas não vão bem, aí a gente vai à procura de Deus, adorando, agradecendo, né? Porque é um momento que nós começamos a aprender a servir para Ele, que sempre Cristo, nada pode fazer se você não estiver seguindo a Ele e com Ele. Inclusive a receber do Senhor o consolo, como o apóstolo Paulo recebeu quando pediu para ser curado de um espinho. E a resposta foi: a minha graça te basta. Isso não é o fracasso. O fracasso eventual é quando olhado por estes prismas, é o fator de fortalecimento da fé para aprofundar a sua comunhão com Deus. Porque você vai procurar Deus com mais convicção de que você é necessitado da bênção e da graça dele. Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A fé
olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo que está aqui embaixo. A fé enxerga a segurança, enquanto a dúvida resvala na incredulidade. A fé se abriga no esconderijo do Altíssimo, enquanto a dúvida afunda no desespero. A fé se agiganta na esperança, enquanto a dúvida pergunta: quem crê? A fé responde: eu creio. Tá? Então, queridos, nós precisamos começar a colocar a nossa vida diante de Deus, aprendendo que você que aprendeu que a fé é o ponto vital de nossa relação com Deus, você precisa descobrir também que ela se traduz na certeza pessoal que nos é dada por Cristo. Você pode ainda chegar à conclusão que só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e assentar-se nas promessas do Altíssimo. Perceber, por último, que o fracasso eventual, quando olhado pelo prisma da fé, é fator de fortalecimento para aprofundar a nossa comunhão em Deus, sempre afirmando: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Então a tua bênção, que está em Deus, ela está guardada para você. Você vai tomar posse dela a hora que a tua fé atingir genuinamente esta verdade: eu creio no Deus a quem a minha vida está confiada. E a partir de agora, deixe que a fé predomine em sua vida e torne-se vitorioso, apesar das circunstâncias adversas. A situação do momento é difícil. Nós estamos vendo o clamor mundial, né? Nós estamos vendo no Brasil quanta preocupação. O cristão, como preguei há dias atrás, falei há dias atrás, que se Deus cuida das aves do céu e do lírio do campo, muito mais valor tem eu e você para Deus do que essas aves e essas árvores. Então Deus tem cuidado de nós. Procure fortalecer sua fé através da oração, da leitura da palavra de Deus, das experiências de outros servos de Deus que passaram por momentos de dificuldade, que venceram essa dificuldade, que já estão mais amadurecidos na fé do que eu e do que você. É muito importante ouvir as pessoas de testemunho verdadeiro, não de testemunho comprado, não de testemunho para fazer propaganda, não, mas de testemunho verdadeiro, pessoas que receberam da bênção de Deus, pessoas que estavam num momento de necessidade e Deus os visitou poderosamente. Lembre-se que tanto a sua fé
como a incredulidade pode contagiar outros que estão à sua volta. A sua dúvida, a sua incredulidade, às vezes tem roubado a fé de uma pessoa que está ao seu lado e que tem fé. Portanto, não se deixe levar pela dúvida ou pelas incertezas, e não seja com os seus atos e palavra um pregador do caos que instile a incredulidade nos que o cercam, mas seja, isto sim, um proclamador da fé verdadeira, dizendo como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Então peça o fortalecimento, peça a graça de Deus, peça essa questão fundamental das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja, por exemplo, quando houve aquele desacordo entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Abraão chamou Ló e disse para ele que não era bom que estivesse havendo entre eles qualquer tipo de arenga, de picuinhas. Disse para o seu sobrinho: escolhe o que melhor for para você. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Às vezes, irmão, os nossos olhos, que nós achamos que são olhos da fé, só vê aquilo que está a poucos palmos do nosso nariz. E nós escolhemos aquilo. Ló escolheu as campinas e deixou Abraão com as montanhas, com os cerrados. As campinas tinham pasto para os seus animais e os cerrados tinham pouco pasto. Só que Ló não enxergou a cidade de Sodoma, a maldade dos homens de Sodoma. Enquanto Abraão, que recebe aquela terra sem aparência, mas aquela é a terra que Deus ia dar para a sua descendência, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então, às vezes, você está querendo uma coisa que aos teus olhos é o melhor para ti, mas para Deus não é. Então aceite aquilo que Deus tem para você. Às vezes, aparentemente, não seja tão bom, mas certamente haverá a bênção de Deus. E o exercício da verdadeira fé precisa hoje ser ativado em todas as esferas das atividades do povo de Deus, tanto no que diz respeito às igrejas, quanto na vida em particular de cada crente. A fé é matéria muito discutida, não só nos meios religiosos, mas também nos sociólogos e noutros campos do saber. Presta atenção. Tem muita gente oferecendo fé aí, mas é uma fé materialista. É uma fé que quer ver as coisas boas desta terra acontecer. Mas a fé firmada em Deus é aquela que Jesus ensinou os discípulos a orar.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer que cada dia você esteja pedindo o pão para Ele. Não adianta Ele colocar na tua mesa a abundância de um mês e o mês seguinte não ter. O trabalhador trabalha, cada dia ele ganha por aquele dia. Tá? Ele não ganha naquele dia o salário do mês inteiro. Ele vai ter que trabalhar o mês inteiro para ganhar o salário do mês inteiro. Então, este é o pão de cada dia. Então, a fé, meu querido, que eu te ofereço, que eu te falo de você nesta noite, é o seguinte: a fé em Jesus Cristo é a única condição prévia que Deus requer do homem para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica. Não é crer hoje, não. É dinâmica, que brota do coração do crente que quer seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te dê fé para você alcançar a cada dia a bênção, o suprimento e a graça do Senhor para a tua vida, para a tua família, para a tua comunidade, para teu povo, para a tua nação, para todos. Lembre-se do pobre, ele precisa da tua ajuda e peça a Deus que dê isso para você. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nesta noite a tua palavra nos conduziu a refletirmos sobre a fé. A fé que nós, Senhor, acreditamos na existência do Senhor, a quem não vemos, mas a quem sentimos, a quem não contemplamos, mas pelos olhos da fé sabemos que o Senhor existe e que o Senhor é verdadeiro. Deus, nesse instante que nós estamos, passando por uma grande dificuldade em todo o mundo, aqui neste país, neste estado, nesta cidade, está o teu povo. Muitos, Senhor, não têm recebido nenhum tipo de ajuda dos governantes, mas, Senhor, as ajudas deles são passageiras, mas a tua, Senhor, é definitiva. Tu nos dá o pão de cada dia. O Senhor alimentou Israel no deserto por 40 anos. Senhor, nós estamos passando um período de tribulação e queremos ser assistidos. Ó Senhor, pelas tuas mãos, pelo teu poder e pela tua graça. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Tire de nós toda dúvida, toda incredulidade, toda incerteza, toda desconfiança. Afaste de nós as pessoas incrédulas, aqueles que não acreditam na tua operação. Meu Deus e meu Pai, afaste de nós aqueles exploradores da fé, aqueles que vivem negociando com a fé. Ensina-nos, Senhor, a confiarmos somente no Senhor Jesus Cristo, somente nas promessas que foram por Ele manifesta. E a tua palavra, ó meu Senhor, pelo apóstolo São Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz que todas as promessas, quanto são de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Senhor, que esta palavra de Coríntios, esta palavra de Paulo, seja na minha vida um lenitivo seguro para eu acreditar no teu poder e na tua graça. Querido Deus e Pai, as enfermidades vêm, as de confiança vêm, a incerteza adoece, a falta de fé tira a confiança e também vem o estresse, vem a depressão, vem o esgotamento, vem a tensão nervosa.
Senhor, repreende toda obra das trevas, todo poder do mal, coloca por terra, em nome de Jesus. Repreende toda obra do inimigo, toda investida de Satanás contra a vida do teu povo, em nome de Jesus. E para a tua glória, Senhor, eu te peço e te agradeço. Despede-nos na tua paz, despede-nos na tua graça, dá-nos uma noite de repouso e de confiança, que amanhã despertemos com a certeza: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá hoje todas as minhas necessidades. Muito obrigado, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, seja com todos meus irmãos, hoje e sempre. Amém.